Boa tarde, pessoal. Você está no canal do professor Jefferson dos Santos, aqui, direto da fazenda, hein? Hoje a gente vai ter nossa aula sobre relação fundamental da trigonometria e vamos discutir o que é esta relação e bem como fazer alguns exercícios sobre a aplicação dela. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou iniciar com uma motivação sobre essa parte do estudo dessas relações trigonométricas, principalmente da relação fundamental, e depois vamos para a relação fundamental da trigonometria. Inicialmente, a trigonometria tinha como objetivo o cálculo das medidas dos lados e ângulos do triângulo. Nesse contexto, as razões trigonométricas seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ são definidas como relações entre os lados de um triângulo retângulo. A trigonometria, ao longo dos anos, foi se tornando mais abrangente, não se restringindo apenas aos estudos dos triângulos. Dentro deste novo contexto, define-se o círculo unitário, também chamado de circunferência trigonométrica. Ele é utilizado para estudar as funções trigonométricas. E hoje vamos estudar uma relação fundamental para o estudo de funções trigonométricas, que é a relação que envolve o seno e o cosseno. A gente vai ver que essa relação ela vai permitir calcular seno e cosseno, sabendo algum desses dois valores de seno ou de cosseno de um ângulo fixo. Bem como, se a gente sabe calcular o seno, a gente vai poder calcular também a tangente, baseado somente na relação fundamental. Vamos derivar outras relações, mas duas relações que são fundamentais, que é a relação que usa a tangente e a cotangente. Bom, vamos lá. Relembramos aqui que um ponto P, agora sobre a circunferência trigonométrica de raio 1, ele possui duas coordenadas, cosseno de x e seno de x. A coordenada cosseno de x representa a medida deste cateto e a coordenada seno de x representa a medida deste cateto. Bom, eu estou num triângulo que é retângulo, aqui está o meu ângulo reto, e esse raio aqui é um raio da circunferência unitária que mede 1. Então, bem aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras diz que se eu pegar dois catetos, cada um deles elevado ao quadrado, a soma deles dá a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, elevado ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa ela é sempre o valor oposto ao ângulo de 90. Então, nós vamos ter aqui que seno ao quadrado de x, que é um cateto, mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Então, essa relaçãozinha que acabamos de demonstrar aqui é o que nós batizamos como relação fundamental da trigonometria. E aqui eu vou estar relacionando ela como R, F, T. R de relação, F de fundamental e T de trigonometria. Acabamos aí de provar a nossa relação fundamental da trigonometria. Vamos para a parte das aplicações dessa questão. A relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E as aplicações. Primeira aplicação que a gente vai fazer é resolver essa seguinte questão. Calcular o valor do seno de x sabendo o cosseno de x, que vale 4/5. Bom, então a primeira informação que a gente vai calcular o seno dele, sabendo que o cosseno é 4/5 e que x é um ângulo do primeiro quadrante. Isso aí vai ser fundamental para a gente definir a resposta. Eu vou escrever aqui a relação fundamental que a gente tem. A gente vai estar utilizando ela. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Bom, para calcular o valor do seno de x, nós vamos substituir o cosseno de x nessa forma e vamos encontrar o seu valor. Então, ficaria seno ao quadrado de x mais cosseno de x é 4/5, isso fica 4/5 elevado ao quadrado, igual a 1. Então,
o seno ao quadrado de x é igual a 4 quintos elevado ao quadrado dá 16. Ele veio para o lado de cá, menos 16. 5 ao quadrado, 25. Então, vem na forma menos 16 sobre 25. Bem aqui a gente tem que tirar o mínimo, mas nesse tipo de expressão, é bem tranquilo, porque é a diferença de um número inteiro por uma fração. Então, você vai manter o denominador dessa continha, o denominador vai continuar sendo 25. Você vai fazer 25 vezes o número inteiro, que é 1. O resultado, você vai subtrair do 16. 25 menos 16, 9. Então, dá 9 quintos. Então, feita essa continha, vou apagar essa continha aqui. A gente acabou de fazer. Encontramos que o seno ao quadrado de x dá 9 sobre 25. Bom, eu vou passar o quadrado em forma de raiz. Como está elevado ao quadrado, vai ter duas soluções. É mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25, que é calculando a raiz quadrada do numerador, que dá 3, sobre a raiz quadrada do denominador, que dá 5. Então, nós temos duas respostas para o seno de x. Ou ele é 3 quintos positivo, ou ele é 3 quintos negativo. Como o x é um arco do primeiro quadrante, a gente lembra que no primeiro quadrante o seno é positivo. Lembra daquela regrinha? Setaco mais, que é seno, tangente, cosseno. O seno é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Tangente é positiva no primeiro e terceiro. E o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Setaco mais, 12, 13, 14. Então, o seno aqui, como está no primeiro quadrante, o x, nós vamos ter que o seno, ele vale 3 quintos positivo. Bom, agora de posse do seno, nós vamos calcular a tangente. Para isso eu vou apagar toda essa conta que eu acabei de fazer. Vamos calcular a tangente. Vou pegar aqui. Bom, tangente. Lembrando que a tangente de um ângulo x, ela é calculada como a razão do seno de x pelo cosseno de x. Bom, o seno de x é 3 quintos. E o cosseno de x foi dado 4 quintos. Como a fração aí, ela é uma fração composta por duas frações, a gente tem que fazer divisão de frações. Mas essa fração de cima, ela tem o denominador sendo 5. E a fração de baixo também tem o denominador sendo 5. Como os denominadores são iguais, eu posso cancelar o denominador. O que sobra é a fração 3 quartos, que é a tangente de x. Então, tangente de x é igual a 3 quartos. Prontinho. Calculamos aí a tangente de x e o seno de x baseado nessa... Vamos escrever então aqui, pessoal, vamos resolver nossa questão, nossa segunda questão. E vamos escrever a relação fundamental para essa questão. Nosso intuito é calcular aqui para quais valores de x temos simultaneamente a igualdade, seno de alfa e cosseno de alfa. Então, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós vamos substituir essas expressões seno de alfa e cosseno de alfa pelas expressões e vamos ter uma equaçãozinha para resolver, para descobrir o valor do x. Então, primeiro, seno de alfa é a raiz quadrada de menos 2x mais 2 sobre x, que foi elevado ao quadrado, mais 1 sobre x, que é o cosseno de alfa, elevado ao quadrado, igual a 1. Como a raiz do numerador vai ficar elevada ao quadrado, eu vou poder cortar a raiz, fica menos 2x mais 2, dividido por x elevado ao quadrado, porque aqui vale uma democracia, numerador elevado ao quadrado, o denominador também. Então aqui também vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, dividido por x elevado ao quadrado. Isso tudo dando 1. Bom,
Como ambos têm denominadores iguais, nós vamos poder reescrever isso daí da seguinte forma, como um único denominador, que é x ao quadrado, igual a 1. E no numerador a gente vai fazer a soma dos numeradores. Então, menos 2x mais 2 eu vou somar com 1. Quando eu somar 2 com 1, vai dar 3. Então, fica menos 2x mais 3. Esse x ao quadrado que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando o lado de cá. E vou obter a seguinte equação. Menos 2x mais 3 igual a x ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0. E cheguei numa equaçãozinha do segundo grau. A gente vai ter que resolver para descobrir o valor do x. Vou apagar aqui a conta que a gente já fez, da relação, usando a relação fundamental. Chegamos nessa equaçãozinha do segundo grau. E vamos resolver ela usando um método de ninja. Método do ninja. Bom, deixa eu lembrar para vocês o que diz o método ninja. Se eu tenho uma equação do segundo grau, se o A mais o B mais o C é igual a 0, então o x' é igual a 1 e o x duas linhas vai ser o valor C dividido por A. Então esse é o método ninja, o método prático para a gente resolver algumas equações de segundo grau. A gente faz primeiro o teste para ver se isso satisfaz. Nessa equação do segundo grau, a gente tem o A valendo 1, o B valendo 2 e o C valendo menos 3. A soma dos três dá 0. Então estou dentro do método ninja. Então nesse caso, o x' vale 1 e o x duas linhas vai valer C dividido por A, que é menos 3 dividido por 1, que dá um menos 3. Então aqui nós aplicamos o método ninja. E conseguimos aí resolver esse probleminha descobrindo os valores do x, que é esse e esse valor. Bom, agora vamos para a nossa próxima questão. Vamos calcular o valor de 1 sobre seno de alfa, sabendo que o alfa é um ângulo do primeiro quadrante, porque está entre 0 e π sobre 2, e π sobre 2 é o famoso 90 graus. E temos o cosseno do alfa, que é raiz de 3 sobre 5. Bom, então a primeira coisa que a gente vai calcular é o valor do seno para descobrir o inverso dele, que é 1 sobre seno de alfa. Lembrando então que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então vamos utilizar uma informação de um cosseno de um ângulo para calcular o valor do seno de um ângulo. Ficou feio o cosseno. Bom, então aqui ficaria seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado aí de 5 sobre 3 elevado ao quadrado igual a 1. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa, aí raiz de 5 elevado ao quadrado fica 5 sobre 9, que é 3 ao quadrado, igual a 1. Então vou ter seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 5 sobre 9. Bom, bem aqui a gente chega naquela situação que falamos, é um número inteiro subtraindo uma fração. Então eu vou manter o denominador e fazer aquela jogadinha. Eu vou ter aqui o seno ao quadrado de alfa igual, mantenho o denominador que é 9, faz 9 vezes 1, 9, o resultado eu vou subtrair do 5, que vai dar 4. Aí o seno ao quadrado do alfa é igual a 4 nonos, esse quadrado eu vou passar em forma de raiz, deixa eu apagar aqui. E a gente vai ter que o seno de alfa é igual a mais ou menos a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada do 4 é 2 e do 9 é 3. Como o ângulo alfa está no primeiro quadrante e o seno ele é positivo no primeiro quadrante, a gente vai concluir que o seno de alfa vale 2/3. Bom, agora
a gente vai lembrar que 1 sobre o seno de alfa vai ser igual a 1 sobre 2/3, que vai ser igual a 3/2. E aqui a gente resolve a nossa questão, finalizando esse exemplo. Bom, pessoal, vamos para a nossa próxima questão, questão 4. Simplifica a expressão cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno ao quadrado de θ. Bom, lembrando da nossa relação fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso implica que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, essa informação aqui, nós podemos substituir no numerador daquela fração que a gente quer simplificar. Simplificar essa fração significa que a gente vai escrever ela na forma mais simples possível. Então, cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Aqui, nós vamos usar uma propriedade que é importantíssima, que é a diferença de dois quadrados. Vamos relembrar essa diferença de dois quadrados. Eu vou apagar a relação fundamental aqui. Nós já utilizamos. E vou relembrar a diferença de dois quadrados, que é uma parte do produto notável. Se eu tenho o número a ao quadrado menos o número b ao quadrado, isso aqui é o que a gente fala de produto da soma pela diferença. Então, a diferença de dois quadrados, ela é o produto da soma pela diferença. Então, em termos dessa regrinha, eu tenho aqui a diferença de dois quadrados, porque 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa. O meu a vai ser 1 e o meu b vai ser o seno de θ, que aqui aparece ao quadrado. Então, ficaria 1 mais seno de θ, ou a mais b, vezes 1 menos seno de θ, que é o a menos b. Eu vou estar dividindo por 1 menos seno de θ. Agora aparece essa quantidade igual aqui multiplicando em cima, e aparece embaixo, eu posso cancelar. O que sobra no final que vai sobrar é 1 mais o seno de θ. Prontinho, está simplificada a nossa expressão e a gente vai para a nossa próxima questão. Bom, nessa questão aqui, nós vamos provar duas relações trigonométricas, que é uma relação que envolve a tangente e a cotangente. Para isso, aparece bem aqui duas informações, um tal de sec, a gente chama de secante. A secante ela é uma função trigonométrica, que é a secante de x, que é o inverso numérico do cosseno de x. O secante de x é 1 sobre cosseno de x. E aparece nessa outra relação uma outra medida trigonométrica, que é a cossecante. A cossecante ela vai ser o inverso do seno de x. Então eu vou ter essas duas informações trigonométricas aparecendo agora nessas relações fundamentais que eu vou provar aqui nesse teorema. Então eu vou provar a primeira e essa outra aqui é obtida de forma análoga, seguindo os mesmos passos. Vou apagar essas identidades que eu escrevi aqui. Vou apagar da cossecante, que vou provar a primeira relação. Bom, todas elas eu vou utilizar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Nessa relação fundamental, eu vou dividir ela todinha por cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar aqui seno ao quadrado de x dividido
cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, que também vai ser dividido por cosseno ao quadrado de x, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bem, como seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x elevado ao quadrado, ou seja, eu posso aqui apagar essa expressão e escrever no lugar dela seno de x sobre cosseno de x elevado ao quadrado, que fica seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Essa expressãozinha cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá 1. E essa expressão que está aqui do lado direito da igualdade, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, é a mesma coisa que 1 dividido por cosseno de x, só que elevado ao quadrado. Então, toda essa expressãozinha que a gente acabou de ter aí, vai me fornecer a seguinte relação. Tangente ao quadrado de x, que a tangente é seno sobre cosseno, mais 1 é igual a 1 sobre cosseno, que é a secante de x, elevado ao quadrado. Então, aqui eu acabei de demonstrar a primeira relação desse teorema. A demonstração da segunda relação, ela baseia você escrever, dividir agora por seno ao quadrado de x, vai aparecer aqui cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, que não vai ser a tangente, vai ser a cotangente de x. A cotangente, ela é o inverso numérico da tangente. Então, cotangente do ângulo x, ela é calculada como cosseno de x sobre o seno de x, dá o inverso dessa. E vai aparecer do lado de cá 1 sobre seno ao quadrado de x, que é a cossecante de x que eu tinha apagado anteriormente. A ideia da demonstração é bem simples, fica como exercício a segunda demonstração. Bom, agora vamos para a próxima questão. Calcule o valor de... Bom, a gente vai ter que usar toda a nossa experiência aqui para calcular o valor dessa expressãozinha numérica. Numérica não, expressão trigonomérica. Primeira coisa que a gente vai lembrar é que eu acabei de demonstrar para vocês agora que a tangente ao quadrado de x mais 1 ela é igual a secante ao quadrado de x. E a secante ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, a gente tem essa informaçãozinha aí, que a gente vai estar utilizando para resolver, simplificar e calcular o valor daquela expressão. Bom, então vamos lá. 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que é igual a 1 dividido 1 mais tangente ao quadrado de x, toda essa igualdade está dizendo que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, mais o seno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno ao quadrado de x vai dar o próprio cosseno ao quadrado de x. Aqui é a divisão de fração do número 1 por essa fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então está ficando cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que dá a nossa relação fundamental da trigonometria, que dá 1. Então 1 é o valor dessa expressãozinha aí. Bom, para finalizar nossa aula, vamos agora para esse exemplo aí, que é calcular a tangente de alfa, dado que eu tenha essa equaçãozinha aqui satisfazendo. Então, eu tenho a equação seno ao quadrado de alfa menos 5 seno de alfa mais 3 menos cosseno ao quadrado de alfa igual a 0. A gente quer calcular a tangente de alfa. Para isso, a gente vai lembrar do seguinte fato. Na relação fundamental, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa dá 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos o seno ao quadrado de alfa. A gente vai usar isso daí
nessa expressãozinha aí. Quando eu substituir isso, vai ficar seno ao quadrado de alfa menos 5 seno de alfa mais o 3 menos isso. Então ficaria menos 1 menos os menos seno ao quadrado de x, que vai ficar mais seno ao quadrado do alfa. Tudo igual a zero. Bom, menos toda essa expressão, troca o sinal de todo mundo. Então agora eu vou reescrever isso. Aqui vai ficar seno ao quadrado do alfa mais seno ao quadrado do alfa duas vezes o seno ao quadrado do alfa menos 5 o seno do alfa mais o 2 igual a zero. Bom, olha que bacana. Se a gente pegar essa expressãozinha aí, fazer a seguinte jogada. Vamos chamar x de seno de alfa. Renomear, fazer uma mudança de variável aqui. Essa equaçãozinha vai ficar 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Então, nosso trabalho vai ser resolver essa equação do segundo grau, sabendo que o x é seno de alfa. Bom, então agora vamos resolver a equação do segundo grau. Eu vou apagar essa continha que a gente já fez aqui em cima, que a gente não vai precisar mais dela. Vamos estar calculando. Bem, para calcular, resolver essa equaçãozinha, a gente vai usar a forma de Bhaskara. Então vamos calcular o delta. Nosso A, ele vale 2. Deixa eu apagar esse 2 que ficou muito feio. Nosso A vale 2, o nosso B vale menos 5 e o nosso C vale 2 positivo. Então, delta ele é B ao quadrado menos 4AC. Vai ficar B ao quadrado, fica menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. Está dando 25, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 4, que é 2 vezes 2, dá 16. 25 menos 16 dá 9. Então, o nosso delta... Ô, delta feio. Ok. Nosso delta é igual a 9, que é um belo delta que admite raiz exata. Bom, agora a segunda parte da forma de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do tal delta que a gente escreveu, dividido por 2a. Então, x vai ser igual a menos o b é menos 5, então fica mais 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta é 9, raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes 2, que o a vale 2. Então, tá ficando 5, mais ou menos 3, dividido por 4. Aqui a gente tira o x', vai ser 5 mais 3, 8, dividido por 2, por 4, 2. E vamos tirar o x duas linhas, que vai ser 5 menos 3, 2, 2 dividido por 4. E eu posso simplificar, obtenho meio. Então eu tenho aí o meu x duas linhas. Bom, agora nós vamos apagar e vamos interpretar esses resultados que a gente obteve. Bom, então nós temos x valendo 2 ou x valendo meio. Duas soluções. O x ele é o seno de alfa. E a gente sabe que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos
o seno ao quadrado de alfa. O x igual a 2, ele não pode ocorrer. O porquê que não vai poder ocorrer? Porque quando eu jogar 2 aqui, fica 4. 1 menos 4 dá menos 3. E o cosseno ao quadrado daria um número negativo, que não pode ocorrer. Então, essa solução não pode ocorrer. A solução que deve ocorrer é x igual a meio. Então, vamos substituir aqui. Vai ter que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos meio elevado ao quadrado, que vai dar 1/4. Faz a jogadinha de novo. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. E mantém o denominador. Então, fica 3/4. Bom, cosseno ao quadrado de alfa deu isso. Eu vou passar o quadrado em forma de raiz. Então, cosseno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada de 3/4. Então, da raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada do 4, que é 2. Então, tenho duas soluções, raiz de 3 ou sobre 2 positivo e raiz de 3 sobre 2 negativo. Bom, como a gente está interessado em calcular a tangente do ângulo, nós vamos apagar aqui e reescrever os valores que a gente já tem. A gente quer calcular a tangente. A gente sabe que o seno de alfa vale meio e o cosseno de alfa vale mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Daí, a tangente do ângulo alfa, como é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, vai ficar meio dividido pela raiz de 3 sobre 2. Eu vou poder cortar. Vai ficar 1 sobre a raiz de 3, que eu vou racionalizar. Que vai dar a raiz de 3 sobre a raiz quadrada do 9, que é a raiz de 3 vezes 3, que dá 3. Bom, como aqui tem sinal positivo ou negativo, tudo isso aqui fica com sinal positivo ou negativo. Então, a tangente de alfa, ela é igual a raiz de 3 sobre 3, ou a tangente de alfa é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Isso devido ao fato que nós encontramos aqui o cosseno de alfa admitindo valor raiz de 3 sobre 2 positivo ou raiz de 3 sobre 2 negativo. Então, aqui está o cálculo da tangente, que é o que a gente queria encontrar, que é a tangente de alfa. Pronto! Bom, pessoal, obrigado pela participação. Deixe o seu like, se inscreva no canal do professor Jefferson dos Santos, aqui direto da fazenda, aos berros e aos sons de todos os bichos. Até mais, obrigado!